Olá, eu sou o professor Bruno Viana e a gente vai resolver alguns exercícios de unidade de medida diária. Vamos para aquele esquema nosso, dá uma lida nessa primeira questão, tenta resolver. Se não for do seu interesse, deixa o vídeo correr e vamos para a solução. Bem, essa questão caiu no Exame Nacional de Ensino Médio Brasileiro, no Enem, em 2010. Vamos ler a questão. Em canteiros de obras de construção civil, é comum perceber trabalhadores realizando medidas de comprimento e de ângulos e fazendo demarcações por onde a obra deve começar ou se erguer. Em um desses canteiros foram feitas algumas marcas no chão plano. Então, o chão é totalmente plano, não tem... Ou seja, ele está dizendo para mim, olha, você pode usar geometria plana, não tem nada de espacial. Foi possível perceber que das 6 estacas colocadas, 3 eram os pontos médios dos lados desse triângulo, conforme pode ser visto na figura, em que as estacas foram indicadas por letras. Bem, então são 6 estacas, ABC, 3, e PMN. São essas que ele disse que são os pontos médios do lado desse triângulo. Ok. A região demarcada pelas estacas A, B, M e N deveria ser calçada com concreto. Nessas condições, a área a ser calçada, ou seja, essa área pintada aqui, corresponde à mesma área do triângulo AMC. Bem, então está aqui a área do triângulo AMC. Será que essa área pintada é igual? A mesma área do triângulo BNC, a mesma área do triângulo BNC, esse triângulo aqui. Metade da área formada pelo triângulo ABC, metade dessa área aqui, corresponde ao dobro da área do triângulo MNC. MNC está aqui o triângulo MNC. Ao triplo da área do triângulo MNC. Bem, então só tem uma resposta certa. Vamos tentar olhar para esse problema também de duas maneiras. O problema não fala que esse triângulo é retângulo. Tá? Não se deve fazer o que eu vou fazer aqui, mas eu vou encarar como sendo retângulo, depois eu explico por quê. O que ele me disse? Ele me disse que M e NP são os pontos médios dos lados desse triângulo. Então, vou chamar aqui de X, aqui de X, porque é o ponto médio de AC. Vou chamar aqui de Y, aqui de Y. E vou chamar aqui de Z e aqui de Z. Por que usar letras, Bruno? Não sei as medidas. Então, usar letras, que as letras podem assumir o valor de qualquer número. Bem, eu estou preocupado em comparar essas áreas. Então, vou ter que me virar para arrumar um jeito de calcular essa área dessa área pintada aqui. É um trapézio. Tá bom, mas a gente não comentou ainda a área de trapézio. Mas se eu fizer isso, eu dividir o meu trapézio nesse suposto triângulo retângulo, suposto porque a gente não sabe se é reto, mas provavelmente é muito perto de reto, e meu suposto triângulo, meu suposto retângulo. Triângulo e retângulo. Então, a área do polígono sombreado, ANBM, que é o que ele está chamando a atenção, ele quer que eu compare essa área aqui com outras, então por isso que eu estou primeiro achando essa área, vai ser a área do retângulo, mais, vou até colocar o nome do retângulo, a área do retângulo ANMP, mais a área do triângulo BPM. Bem, se aqui é X, aqui é X. Então, a área do ABMN vai ser a área do retângulo, vai ser base vezes altura, X vezes Y. E a área do triângulo BPM, base vezes altura sobre 2, X vezes Y sobre 2. Bem, se eu tenho um inteiro e mais metade, eu tenho uma área inteira mais metade dela. Então, eu tenho uma área e meia, ou seja, a área do ABMN é 3 sobre 2
Aliás, vou escrever assim. 3 sobre 1,5 de xy. 1,5 eu vou escrever assim. 3 sobre 2. Ok? Bem, em vez de ficar pegando o triângulo AMC, ele falou do AMC aqui, e o triângulo BNC, é mais fácil eu tentar comparar logo com esse triângulo aqui, que está bem nítido na minha frente, porque aqui mede Y, né? Y. Então, a área do triângulo MNC é a base que é x vezes a altura que é y sobre 2. Bem, olha só, ele quer que eu compare a área pintada com a área desse triângulo, com a área desse triângulo. Vamos comparar com o que a gente já tem. Vamos comparar a área pintada, que é essa daqui, com essa daqui. A área pintada eu não posso escrever assim. E isso daqui não é a área do triângulo MNC? Ou seja, a área que ele quer que eu compare é o triplo da área do triângulo MNC. Então, letra E. Tá, agora vamos à discussão Pô, Bruno, e o ângulo reto? Gente, mesmo que tivesse inclinado, né? Mesmo que tivesse inclinado, eu poderia traçar as alturas aqui. Se tivesse um ângulo obtuso aqui, a altura estaria para fora. Mas a altura desse triângulo seria metade dessa altura aqui. Então, continuo com a mesma relação. Se tivesse inclinado, e eu julguei os pontos médios aqui, ia estar continuando inclinado no mesmo ângulo, né? Porque são paralelos. Então, ia ser a mesma altura aqui. Então, colocar o ângulo de 90, chamar o y de altura, não ia fazer diferença, porque se o ângulo fosse obtuso ou se fosse agudo, as alturas aqui iam todas ser proporcionais. Essa ia ser igual a essa, que ia ser igual a essa. Então, é equivalente. Ele não precisava a gente realmente usar o ângulo reto, mas não usar também não implica em erro grotesco no nosso raciocínio. Tá, tudo bem, a gente usou letras e tal, mas não tinha um outro raciocínio mais rápido? Ah, teria, olha só. Repara uma coisa. Se é ponto médio, aqui e aqui tem a mesma medida, aqui e aqui tem a mesma medida, aqui tem a mesma medida, se eu puxar paralelo, esse triângulo rosa é igual a esse triângulo aqui, porque olha só, olha os lados dele. X, Y e Z. X, Y e Z. Se eu traçar AM, eu vou ter essa região, que eu vou chamar de A, alfa, aliás, que vai ter a mesma área dessa região, alfa, porque o triângulo é o mesmo, x, y, z. Se aqui é x e aqui é y, aqui vai ser z. X, y, mesmo lado, z. E aqui x, y, z. Ou seja, eu consegui dividir o meu triângulo ABC em 1, 2, 3, 4 partes. A parte pintada é o triplo da parte não pintada. Então, letra E. Ok? Novamente, a gente usa dois raciocínios diferentes para achar o mesmo resultado. Né? E eu volto a reafirmar a importância da gente ter noção e dessas duas maneiras de olhar essas questões que envolvem o conceito de área. Ok? É uma questão do Enem, mesmo sendo do Enem, não é uma questão que um aluno do 6º ano não consiga resolver. Bem, eu espero que tenha ficado claro, a gente vai utilizar essas ideias em exercícios futuros. Obrigado pela atenção e até a próxima.